E aí, vocês estão bem? Estamos chegando aí no final do ano de 2025 e já pelo quarto ano seguido eu me proponho a fazer um top 10 dos livros que eu li e achei mais interessante no ano que está acabando. Eu estou com aqui meu top 10 2025. Ao longo desse ano foram cerca de 70 livros lidos e eu selecionei aqueles que para mim foram os mais marcantes. Para você que pergunta sobre uma dica de livro que você gostou, vamos a eles. E aqui, se vocês forem reparar, tem uma anotaçãozinha. É o que eu sempre faço quando eu vou ler um livro, principalmente naqueles livros com muitos personagens, uma trama mais intrincada. Eu faço questão de anotar, fazer as anotações para eu voltar nelas e não me perder na leitura e, mais que isso, poder aproveitar um pouco mais dela. Eu vou mencionar os 10 livros aqui pela ordem que eu fui lendo ao longo desse ano. O primeiro é conhecidíssimo Ainda Estou Aqui, do brasileiro Marcelo Rubens Paiva. Foi com base nesse livro que foi feito o filme, que inclusive ganhou Oscar esse ano, ficou famoso, né? Mas esse livro já foi escrito já há algum tempo. Ele foi publicado ainda em 2015 e só agora com um filme que ele estourou de vez. O livro ele é escrito pelo Marcelo Rubens Paiva, que é o filho do Rubens Paiva. A história é contada pelo narrador personagem de uma maneira não linear que conta a história de seu pai, Rubens Paiva, engenheiro, deputado federal aqui no Brasil, mas que foi preso e morto pela ditadura militar. A gente vai conhecer mais sobre o Rubens Paiva, mas não só sobre ele, mas também sobre sua família, principalmente sobre a Eunice Paiva, que é a mãe do Marcelo Rubens Paiva. Uma história muito tocante, muito bem escrita, que vale a leitura. Na ordem, outro que eu li aqui da América Latina, Dona Bárbara, do venezuelano Rômulo Gallegos. Sim, Venezuela. A gente tem uma visão tão rasa, né? Fala-se Venezuela, a gente pensa em problemas políticos. Inclusive, atualmente está em voga mais uma vez a Venezuela, mas eu queria dizer para você que há literatura, há boa literatura na Venezuela. Esse livro aqui é tido por muitos como o classicão, o principal livro de todos os tempos da Venezuela. Muito bom. É um novelão, essa imagem aqui é de um quadro muito simbólico, mas ele vai contar a história de Dona Bárbara, que dá título ao livro. Ela era uma mulher muito forte ali na primeira metade do século XX, na Venezuela, e a gente vai ter acesso a muitos elementos regionalistas que eu particularmente desconhecia da Venezuela, que o Rômulo Galego faz e descreve, nos apresenta de uma maneira brilhante. Há muitos personagens envolvidos. A figura do Llano. Llano são as planícies venezuelanas. Eu lembrei muito do Pantanal Sul-Mato-Grossense, tentando trazer um pouco para a nossa realidade brasileira. Livro muito bem escrito. Quando eu li, eu pensei, não, isso aqui vai estar entre o top 10, porque não tem como. É um ótimo livro e a gente tem acesso ao choque cultural, né? Choque cultural evidente, pelo menos a mim, que sou do interior do estado de Goiás, aqui no Brasil. Vale muito a pena, Dona Bárbara. Depois, eu ainda não conhecia esse livro aqui, que você talvez nunca tenha lido o livro, mas você sabe do que se trata, né? Essa aqui é uma edição muito boa, muito bem feita, aqui da Clássico Zahar, Moby Dick, do Herman Melville. Como vocês podem imaginar, vai contar a história. A gente vai ter um narrador personagem, o Ismael, que vai contar como ele conheceu o capitão Ahab, que era um capitão que ele estava impregnado na mente dele que ele tinha que caçar uma baleia branca temida por todos os oceanos do mundo, a Moby Dick. E como é um livraço, ele é enciclopédico. Eu aprendi muito sobre elementos náuticos, inclusive, ao ler esse livro. E ele nos faz um verdadeiro mergulho ao ambiente marítimo. Ele se passa em um contexto de primeira metade do século XIX. Ele começa ali na costa norte-americana.
É uma época na qual o óleo da baleia era muito precioso, era uma das locomotivas da sociedade daquela época. Então a pesca baleeira estava muito em evidência. E a gente vai conhecer a história do Ismael, do Ahab, do Quequeg, que é um dos muitos marus que vão tripular o Pequod, que é o navio que vai à caça da Moby Dick. Muito bom, vale muito a pena. Na sequência, foi uma grande surpresa, uma surpresa positiva para mim, Olhos de Pixel, do brasileiro curitibano Lucas Mota. Esse livro aqui, ele ganhou inclusive o Jabuti, não me lembro agora, isso, em 2021, né? Ele foi publicado em 21, ganhou o prêmio Jabuti em 22 na categoria Romance de Entretenimento, e não por acaso, é um livro pequeno para você que gosta de ficção científica. E veja você, ficção científica, cyberpunk, um ambiente futurista, onde? Curitiba, Brasil. E escrito de uma maneira muito interessante. O livro começa ali com a personagem fugindo de uma polícia, uma espécie de uma polícia paramilitar, muitos elementos, carros voadores e tudo aquilo que uma ficção científica futurista tem direito. Eu me lembrei de Matrix vendo esse livro e fiquei muito feliz em saber que literatura dessa qualidade, distópica, também é produzida no Brasil. Depois do Olhos de Pixel, sigo eu na minha lista dos clássicos do mundo, pelo mundo, de cada país do mundo. Me deparei com essa aqui chamada Vozes de Chernobyl, né? Na época Bielorrússia, da Svetlana Alexievich. Esse aqui é o classicão da Bielorrússia e, como o nome suscita, vai nos falar da maior tragédia nuclear da história da humanidade, Chernobyl, no norte da Ucrânia, do que é hoje a Ucrânia. A Svetlana teve muita habilidade porque ela demorou cerca de 20 anos coletando depoimentos de todas as pessoas que ela conseguiu que tinham algum vínculo com aquela tragédia nuclear, e ela acompanhou os desdobramentos dessa catástrofe nuclear, que até hoje produz consequências naquela porção do país. E chama-se Vozes de Chernobyl justamente porque muitas pessoas vivenciaram aquilo e estão aqui representadas, deram seu depoimento, e a Svetlana colocou de uma maneira muito bem construída. A gente vai ver como isso se deu até chegar no turismo nuclear, que é uma coisa absurda que acontece até hoje lá na Bielorrússia, hoje Ucrânia. Na sequência, esse é tido como clássico boliviano, Raça de Bronze, do boliviano Alcides Arguedas. Raça de Bronze é o clássico da Bolívia. A gente vai conhecer uma sociedade indígena, o conflito entre os indígenas, em específico os indígenas aimarás, que ficam ali na porção do Lago Titicaca, né, que o Lago Titicaca está presente na Bolívia e também no Peru. Então a gente vai conhecer a história dos indígenas aimarás e como eles eram explorados pelos brancos, pelos colonizadores. A gente vai conhecer a história da Watawara, que é um indígena, tem o seu noivo, e como a história dele se entrelaça com os colonizadores e o que anos e anos de exploração acaba provocando. Além disso, como óbvio, o cenário é muito rico. O Alcides é muito bom para descrever aquele cenário tão único que é do Lago Titicaca, na Bolívia. Na sequência, uma autora que eu já conhecia, mencionei aqui algum tempo atrás, é a Socorro Racioli, cearense. Agora não, na verdade esse foi o primeiro, só que eu só fui conhecer esse aqui depois de A Cabeça do Santo, Oração para Desaparecer. Esse, sem dúvida, foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Um livro pequeno para você que tem pavor de calhamaço. Muito bem construído. Mistura sincretismo religioso. Mistura algo que eu chamaria talvez de fantástico. Começa com uma moça jovem, Acida, enterrada e é retirada da cova por portugueses em Almofala.
E depois a gente vai descobrir como que a história da Cida se relaciona com uma outra almofala no Ceará, né? Então é um elemento também histórico aqui, é um romance histórico ficcional muito, muito gostoso de se ler. Fica a dica: Oração para Desaparecer, da cearense Socorro Acioli. Depois eu li um autor que infelizmente é pouco conhecido, goiano de Corumbá de Goiás, o Bernardo Ellis, nesse que é o seu livro inaugural chamado Ermos e Gerais. São 19 contos em uma novela. O Bernardo é muito bom para escrever. Talvez uma das características marcantes que dá para sintetizar é o regionalismo. Ele reproduz na escrita a oralidade. Me lembrou muito, e não estou exagerando aqui, me lembrou muito Guimarães Rosa em descrever aquele ambiente do coronelismo de uma maneira muito bem humorada e ao mesmo tempo crítica, uma crítica social muito patente. Muito gostoso de se ler, um livro relativamente pequeno também, Bernardo Ellis, Ermos e Gerais. Dando sequência, Prêmio Jabuti 2025, categoria Romance de Entretenimento, Vento em Setembro, do Tony Bellotto. Aquele mesmo músico da banda Titãs. O Tony Bellotto escreve romance policial e esse aqui é um deles que foi premiado. E eu entendi por que foi premiado. Ele mistura aqui, tem até uma escultura de Aleijadinho na capa. Ele começa falando de uma cidade no interior de São Paulo. Tem um fazendeiro, um grande barão da soja, o Máximo. E ele vai dar uma festa para comemorar a perda da virgindade de seu filho caçula. Acontece que esse filho caçula foge. E aí a gente vai conhecer um pouco mais da família Máximo Leonel e como ela vai se relacionar com um jornalista que escreveu um livro sobre as obras de Aleijadinho, o Davi. A gente vai perceber que a história aparentemente totalmente diferente e alheia do Davi vai se relacionar com a família do Máximo Leonel. Então, para você que gosta de romances de investigação policial, para você que gosta de Sherlock Holmes, Agatha Christie, Vento em Setembro, do Tony Bellotto, não deixa nada a desejar. Já chegando ao final aqui das obras, a última, mas não menos importante, inclusive a última que eu li, Um Conto de Duas Cidades, do conhecidíssimo Charles Dickens, o britânico. Ele vai contar a história de uma órfã que descobre que de repente ela não é órfã de pai como ela pensava que fosse, e a história do Sr. Manet, que foi preso injustamente por mais de 18 anos, que depois conseguiu fugir, tem relação com o contexto da Revolução Francesa, da briga entre os trabalhadores pobres da França e a nobreza daquele país. As duas cidades são França, mas também Londres, e a história começa em Londres. É um romance histórico, muito bem escrito, cheio, coalhado de reviravoltas, e para mim é o melhor livro do Charles Dickens, Um Conto de Duas Cidades. Esse é o meu top 10 literário de 2025. E aí, você já leu algum? Gostou? Não gostou? Comenta aí. Fica a dica, vale muito a pena.